Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Conexão. Eu me chamo Alisson Reis e iniciamos mais um episódio junto com meu parceiro Matheus Santinal. E aí pessoal, depois de muito tempo, hein? Eu me chamo Matheus e hoje vamos direto ao assunto. O convidado de hoje, diretor da Camaleão Marketing, diretor de eventos da CPB, Josiandro. Olá, um orgulho estar aqui com vocês, muito bacana esse papo. Vamos ver o que rola e o que a gente pode contar a nossa trajetória. Show de bola. Seja bem-vindo e primeiro agradecer também a It's Media, né? Que é a produtora aí que está produzindo nosso podcast. Agradecer ao Jader aí que está enfrentando uma noite fria com a gente. E vamos juntos. Voltamos depois de longas semanas. Algumas semanas, alguns meses, talvez. Quase o inverno inteiro sem gravar, mas vamos aí. Vamos lá, para começar, Josiandro, fala um pouco sobre a Camaleão. Como que surgiu essa ideia? A Camaleão surgiu há 14 anos. Eu era um profissional de house, trabalhava coordenando marketing de um grupo de faculdades e escolas na cidade dos vizinhos. Sou nascido em Pato Branco, criado aqui, mas por oportunidade profissional me mudei. E lá em 2011 comecei a pensar em empreendedorismo. Não sabia bem ao certo o que fazer na área de agência. O meu sonho era atender os clientes, as empresas, e eu percebia um gap muito grande entre agências tradicionais e o empresário. Nem sempre aquela grande agência ou agência pequena conseguia atender a fundo a dor do empresário. E aí, quando fomos pensando na ideia e alinhando, percebemos que a gente deveria ser um pouco mais uma assessoria de marketing, onde a gente entregaria um pouco mais de soluções para eles no dia a dia, auxiliaria em outros materiais. Era uma época ainda que não se falava tanto em social media. Sim. Né? Era uma época que ainda era muito forte o Facebook, um pouquinho do Orkut também pegamos. E o social media ele veio aparecendo depois, né? Mas antes a gente trabalhava muito mais o offline, né? Os materiais de campanha, panfletagem, rádio, TV, outdoor, eram materiais um pouco mais robustos. Então surgiu dessa necessidade do mercado, de ter um braço direito que cuidasse do marketing da empresa. E bem legal você falar sobre panfletagem, né? Tipo, é um estilo de marketing muito diferente do que é hoje, né? Você não... Você ia lá, contratava um fulano lá para entregar e você não tinha métrica nenhuma do que dava de retorno, né? E hoje com as redes sociais você consegue saber todas as informações, quantas pessoas e tal. Como é que foi essa adaptação? Foi um tempo bem sofrido, mas era o que nós tínhamos, né? Na nossa região não tem uma agência que regulamenta a panfletagem, que a gente consegue medir o resultado. O nosso resultado era na venda, era no fluxo de caixa, era na inscrição do curso vestibular. Então, o que a gente fazia? Um composto de marketing. Por uma cidade de 20 mil habitantes, a gente faria 10 mil panfletos para distribuir. Mas a panfletagem, na época, a gente não tinha mão de obra qualificada. A gente tinha que contratar o rapaz, o adolescente, o filho, o sobrinho. E muitas vezes eles jogavam os panfletos fora e não davam resultado do investimento. Hoje, mudou bastante. Mas a panfletagem existe, a panfletagem digital, né? Hoje nós vivemos uma panfletagem digital no nosso celular todos os dias, né? Mudou a ferramenta, mudou o método de entrega, a gente consegue ver quantas pessoas visualizaram, mas o que de fato conta é o fluxo de caixa. Acho que eu fui um pouco rápido nas questões ali. No começo ali, você falou 14 anos de Camaleão, né? Isso 2011. O que você viu nessa área ali, em Dois Vizinhos? Quem foi o seu primeiro cliente e por que você decidiu entrar nesse ramo? Sim. Meu primeiro cliente eu atendo até hoje, né? Se chama Cleonice Pinzon, de uma rede de farmácias. Na época se chamava Rede de Farmácias São João, em Dois Vizinhos. E foi a primeira cliente que nós começamos a trabalhar de fato. Ela ainda é a nossa cliente, né? Já está aí com 14 anos de empresa conosco. E ali que a gente aprendeu muito a questão do marketing no dia a dia, né? De uma maneira assim que sai do acadêmico, sai desse universo estudantil e vai na prática a lidar com as ferramentas de marketing que é desejado. Então, na época, a gente trabalhava muito com varejo, né, com a necessidade de trazer cliente para dentro da loja, vender mais produtos de farmácia. Então, a gente tinha que entender também as métricas farmacêuticas desse, no caso, nosso primeiro cliente. Depois surgiu vários outros clientes que nós temos até hoje também. Você começou sozinho na área? A Camaleão, no caso, surgiu da sua ideia e seguiu sozinho até quanto tempo ali?
Surgiu com uma ideia de 2 pessoas, né? Eu tinha um sócio no início, mas não durou mais que 2 meses, porque o empreendedorismo é assim. É muito dinâmico e quando você tem sócio, o sócio precisa trabalhar no teu lado, junto, né? Então, a gente percebeu que caminhos eram diferentes. Então, eu assumi a Camaleão e segui desde então. E como é o desafio de empreender nesse setor em Pato Branco? Eu não tenho números, não tenho métricas para dizer qual a porcentagem de empresas que tem trabalho de marketing, investimento em marketing, e qual que é o desafio maior de trabalhar em Pato Branco como agência de marketing. O desafio aqui em Pato Branco e todas as cidades interioranas é quebrar os paradigmas, né? Quebrar os paradigmas do empresário. O marketing é uma ferramenta tão importante quanto a contabilidade e tão importante quanto o jurídico. Se fala em marketing todos os dias na empresa, na venda, no comercial. O que nós trabalhamos quanto agência e outras também fazem é levar mais informação e talvez mais ferramenta de apoio à venda. É conseguir mostrar para o empresário que ele precisa desse suporte criativo e também estratégico, nem tudo é criatividade, para que ele possa potencializar a sua venda. Os desafios são inúmeros, mas quando a gente já está posicionado no mercado, ele fica mais fácil de ultrapassá-los. Comparar aqui passado e presente. Quando você iniciou, você era designer, né? E que ferramenta você utilizava naquela época? Eu comecei como designer e editor de vídeo. As ferramentas não eram muito diferentes, né? O que eu falo é que na minha época de designer, para você fazer um panfleto de um produto, tinha que fotografar com uma câmera... Já era uma câmera digital, então já era muito mais fácil. E... não tinha como baixar da internet de uma maneira tão rápida. A gente não tinha bancos de imagem igual nós temos hoje. Era tudo muito caro e vinha em CD ou vinha em livros com diversos discos para a gente pegar o vetor. E então, hoje é muito mais prático, né? Então, de 20 anos que eu comecei, 25 anos atrás até hoje, mudou muito. É muito mais rápido hoje. E falando em mudança de tempo, isso aqui, essa ferramenta do celular, ela gerou um impacto gigantesco na empresa, né? Eu vinha comentando nas empresas, eu vinha comentando contigo antes, que é como explicar para o cliente que você simplesmente pegar o celular e fazer qualquer coisinha, nem sempre é o melhor caminho. As coisas precisam de planejamento, estratégia. Como que você coloca isso na cabeça do cliente? Todas as empresas têm o seu momento. Tem a empresa que está iniciando, que não tem um fluxo ainda de faturamento para ter uma agência, mas tem a vontade de faturar e precisa. Então, eu sempre digo, vai e faça, né? Mas faça bem feito e faça com cuidado. Hoje, para você estragar a reputação da tua marca é muito fácil, porque existem muitas trends, muitos memes, e a gente quer seguir essa onda de fazer vídeos virais. Mas nem sempre esse vídeo que é viral, que é engraçado, vai trazer o cliente para dentro de casa, para dentro da sua loja, da sua empresa. Então, o que eu sempre explico, né, para todos os clientes, dá para a gente potencializar. Dá da empresa trabalhar ela dentro da sua empresa com os seus colaboradores, com os vídeos, os materiais informativos, né, dentro de uma estratégia e também um material mais composto, mais produzido, com muito mais qualidade, para que eleve a qualidade e o patamar da marca. Esse material planejado precisa de tempo, né? E hoje em dia é imediatismo. Entrega quantas entregas por semana, sem planejamento, e eu vejo que acaba, que nem tu falou, acaba campanhas fracas, sem resultado. Aí a culpa é de quem? A culpa é do marqueteiro, né? A culpa é da agência que não entregou direito, não entregou no prazo, mas que prazo absurdo. Às vezes deu um final de semana para fazer. Às vezes é um dia, né? São muitos perrengues assim, né? São perrengues assim, mas são perrengues que quem nasceu para trabalhar em propaganda, em publicidade, em marketing, sabe que essa é a tua rotina. Não existe mais um mercado onde o publicitário, o designer, ficava muito tempo em cima de um material pensando. Nós não temos esse poder de cobrar muito para ficar muito tempo planejando. As necessidades de mercado mudaram muito. Você falou agora há pouco do celular, do imediatismo. Então, as estratégias mudam, né? Começou uma guerra agora, então o dólar subiu, baixou, a importação veio. Então, são necessidades diferentes. E a agência ela tem que estar preparada para atender esse cliente de uma maneira muito rápida. Claro, a gente tem que saber o que é o rápido, né? Então, tem materiais que dá para fazer de hoje para agora.
né? Mas tem materiais que precisam um pouco mais de tempo. O planejamento, ele tem que nascer no branding, no planejamento estratégico, quando a gente assume uma marca. Desde o primeiro impacto que a gente vai ter com ela, a gente já vai construindo uma narrativa para que quando aconteçam essas situações que são diárias, são todos os dias, a gente consiga resolver com agilidade. Nem sempre conseguimos, mas é importante que o cliente tenha empatia com a agência, mas principalmente que a agência tenha empatia com o seu cliente. A gente sabe que tem muitos clientes que são fáceis de lidar e tem muitos clientes que são chatos, querendo ou não. Tem algum cliente que você já chegou a recusar por ser difícil de lidar? Sim, diversos. A gente já passou por uma trajetória complicada de agência. Quando iniciamos, não tinha cultura de contratar agência, não tinha nem o porquê contratar uma agência na nossa região que é tão pequena. Por que eu vou ter uma agência? O que ela vai fazer para mim? Então, era um trabalho muito pequeno. Pato Branco passava por um cenário que abria e fechava a agência numa velocidade muito rápida. Era uma ou duas agências fortes que tinham aqui, com o mercado subdesenvolvido, né, que trabalhavam já para grandes marcas, e as pequenas agências não conseguiam atender. Então, o nosso trabalho, até de empreendedorismo, muitas vezes é ser mais resiliente. Você tem que aguentar um cliente mais chato, posso dizer. Já tive cliente muito chato mesmo. Cliente impositivo, cliente que te mandava 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, não tinha filtro de cuidado. Mas essa foi uma etapa que nós passamos e nós aprendemos muito, porque a gente tem que aprender a lidar com as pessoas, saber quais são os motivos que ela tem, até para que a gente possa dizer um não bendito. Então, com o tempo, a gente recusou muitos clientes, porque a gente sabia do perfil. Tem uma coisa que é muito importante, né? Gentileza, educação, refinamento, saber lidar com as pessoas. Assim como empresa atendendo seu cliente, mas também o cliente respondendo ao seu fornecedor com respeito. E quando foge o respeito, a gente pede para que ele se retire. Assim, tá certíssimo. E você falou que trabalhou muito com varejo, né? Qual que é a diferença de trabalhar estrategicamente sim, com uma empresa de varejo e, por exemplo, uma empresa de tecnologia? Primeiro, a gente tem que conhecer o público, né? O varejo é muito rápido. O varejo mais popular, vamos pegar a rede de farmácia, supermercados que atendemos hoje, é o dia a dia. Todo dia tem que vender, todos os dias tem que bater meta, tem que colocar produto na prateleira, esse produto tem que sair e tem que girar no estoque. Então, o varejo é muito mais emoção com estratégia, né? Porque é um público muito mais fácil de acessar, né? Todo mundo fica sabendo rapidamente. Ainda mais se baixar o preço, por mais que baixar o preço não é a melhor estratégia. Então, o varejo é muito mais dinâmico e um pouco mais exaustivo. Já uma área de tecnologia, uma prestação de serviço, a gente já tem um target menor, a gente já tem uma persona diferente. Normalmente é o B2B, é empresário para empresário. Então, acessar esse empresário que tem aquela dor, aquela necessidade de contratar um software, por exemplo, ou um serviço jurídico, é um pouco mais difícil. Então, também o orçamento sobe e a estratégia tem que ser elevada. Até porque eu fiz até essa pergunta, porque eu vejo muitos anúncios em empresas de tecnologia, e voltando um pouco no assunto, eu vejo elas produzindo material para redes sociais, e eu tenho a impressão que muitas delas não sabem qual público elas têm que atingir. Porque, por exemplo, está chegando para mim o conteúdo, às vezes eu não sou um potencial comprador. Então eu fico pensando, cara, como uma estratégia errada pode só perder tempo, dinheiro, investimento. Exatamente. O profissional de marketing, o profissional de tráfego pago, social media, ele precisa entender quem que é o cliente que a sua empresa deseja e atende. E o achismo tem que sair fora. Eu acredito que, eu acho que é esse público. Não, tem que nichar mesmo, tem que filtrar, né? Então tem que testar também os públicos. E o que acontece hoje? Faz uma campanha aberta para a cidade toda, ter visibilidade. Muitos profissionais que estão iniciando, eles querem que tenha curtidas nos seus vídeos. Só que a curtida não converte. O tráfego pago é para converter numa conversa, para levar um lead quente. Tem um trabalho extenso atrás disso. Não é tão fácil e tão rápido como muita gente fala na internet. É um trabalho muito mais demorado. O comercial tem que estar ativado. Nós temos clientes que
me mandaram um print de anúncios pagos falando assim, isso aqui é o que mais importa. E sublinhou as curtidas. Falaram, não, isso aqui é o que menos importa. O que importa é aqui, ó, visitas ao site, visitas ao link, cliques no link, visitas ao perfil, links, no caso, o WhatsApp, alguma coisa ali que tenha entrado em contato direto com você. Não vale de nada uma curtida se a pessoa só passou e viu e nunca mais vai ver. Exatamente isso. A empresa ela tem que ter relevância onde ela atende, né? Independente se ela vai atender o Brasil todo ou só a cidade de Pato Branco ou uma cidade menor. A relevância é importante até para captar a mão de obra. Então, por isso, muitas empresas deixam anúncios abertos para captação de matéria-prima, de mão de obra. Mas quando, de fato, é para gerar conversão e trazer lead, tem que ser uma mídia muito mais segmentada. Precisa ter um CRM. Ele é muito mais científico e muito mais racional do que o emocional. Então, a estratégia da agência, do tráfego pago e do departamento comercial tem que andar juntos. Uhum. Se tratando, assim, de grandes campanhas, eu gosto de acompanhar, assim, campanhas que se preocupam com a psicologia da venda, sabe? A gente só assiste o material ou lê o material e não percebe que tem... as cores te levam a pensar naquela empresa, a fechar tal negócio, a trilha. Então, em grandes campanhas, tipo, quando a gente vê o backstage, né? Tipo, como foi feito tudo, assim, cara, é muito legal. Mas, o oposto disso são campanhas pequenas, pequenas empresas com baixo orçamento e muitas, eu imagino que muitas das pequenas empresas têm medo de chamar vocês para conversar, com medo disso, de não ter dinheiro para produzir o material, achando que tem que fazer uma mega produção, e às vezes não, às vezes precisa só começar, fazer um material legal, planejamento estratégico legal. Isso é uma realidade que a gente vive e eu acho difícil a gente sair desse patamar. Né? Hoje está muito mais fácil produzir um vídeo do que há 5 anos atrás, que 1 ano atrás. Hoje a gente está vivendo a era da IA, né? Nós temos aí a IA muito forte, chegou há pouco tempo, com programas de auditório, né? Tudo surreal. É muito mais prático produzir esse conteúdo. Mas quando a gente fala em pequeno orçamento, nós também temos que saber se aquele pequeno orçamento vai trazer o resultado que a empresa deseja. Talvez a empresa esteja precisando fazer um investimento e colocar um pouco mais de valor, de dinheiro naquela campanha para que o seu outdoor chegue mais longe, que o seu vídeo seja melhor produzido, que ele não passe vergonha e que o cliente fale assim, olha, eu acredito nessa empresa porque ela está me vendendo, comunga com a marca dela e os valores dela. Então, o empresário tem que ter essa coerência. O rápido full time talvez é a pior estratégia para trazer cliente. Você citou agora as IAs. Você acha que a IA chegou com a premissa de tirar o designer, o videomaker do cenário do trabalho, no caso? Chegou de tirar profissional preguiçoso. É isso aí. Profissional preguiçoso não vai estar no mercado. As IAs estão aí para quem realmente estuda, para quem realmente busca conhecimento, não só conhecimento técnico de ferramenta, mas principalmente conhecimento de vida, conhecimento geral, amplo. O que está acontecendo hoje é um encolhimento do designer, né? Da minha área, não só o designer, o videomaker, ele fica preso a um conteúdo que ele gosta, assim como todas as pessoas, né? Então, a gente embarca hoje no carro, o Spotify já está tocando a música que a gente gosta. Liga o Netflix, já tem os filmes que nós gostamos. E o restante da vida, né? O rádio, o jornal, a revista, uma matéria científica, um livro. Onde estão esses profissionais? Estão buscando esse conhecimento? Porque o que acontece? A IA vai responder perguntas e comandos. E o profissional tem que saber fazer comandos e fazer boas perguntas. Isso aí. E da IA, eu tenho um amigo meu que ele falou já que a pessoa que nega a IA, o profissional, por exemplo, um videomaker, um designer, que nega a IA na sua vida profissional, ele fala que é a mesma coisa quando o pessoal recusava usar a calculadora. Não tem como evitar. Você tem que se adaptar à situação. A ferramenta veio para facilitar. Facilitar e facilita muito. A tua cabeça fica mais tranquila quando você sabe que
tem as respostas na palma da tua mão, teoricamente. Ou uma ajuda, né? No Você celular. já imaginou, se a gente for voltar há pouco tempo, uma janela de 25 anos, as câmeras hoje com cartão pequeno, digital, que cabe muito vídeo. Antes eram Betacams, eram fitas gigantescas, a gente tinha que capturar, trazer para dentro do computador essas imagens. E antes de trazer para o computador, muitas vezes era aquela edição linear, que nem a gente sabia o que estava vendo, que era a realidade há 25 anos atrás. Então, se naquele tempo os profissionais não acreditassem que um cartão ia conseguir suprir a necessidade deles, a tecnologia, a gente não teria evoluído. Da mesma forma, hoje, nós temos que acreditar que a IA vem para nos auxiliar, para tirar um peso de um trabalho muito maçante, nos dar muito mais qualidade criativa e estratégica e qualidade de tempo para que a gente também possa viver além do trabalho. Não, bem interessante esse ponto que você trouxe, porque eu, por exemplo, eu e o Matheus, que somos mais novos assim no ramo, eu já vivenciei muita evolução na tecnologia, por exemplo, na produção do audiovisual, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui na IT Media, a gente usava aquele microfone lapela que vinha com transmissor e aquilo lá já era moderno. Uma baita transmissão. Hoje já é usado um microfone sem fio. E assim, eu já tenho um celular aqui que você grava ele tem uma IA nele, que ele já reconhece o som que tá no ambiente, retira os ruídos e deixa só a tua voz. Então, tipo assim, daqui a um tempo talvez nem microfone precisa mais, só a câmera capturando já é o suficiente. Então, você não dá para negar o uso dessa tecnologia. É por isso que eu retorno e falo, né? O profissional hoje, que ele tá com preguiça de pensar, que ele acredita que é insubstituível, ele não vai permanecer no mercado. Ele vai ter que trocar de profissão. Ele vai ver a revolução criativa, estratégica de comunicação, de marketing, de todas as áreas evoluir. E por esse preconceito, ele vai deixar de evoluir. Então, eu faço convite para que esses profissionais comecem a pensar, comecem a buscar mais conhecimento, né? E que não fiquem aí recusando uma coisa que é benéfica. Quando chegou a IA, quando você percebeu a facilidade que ela traz na vida dos empregados de marketing, o povo da agência ali, como que foi a sua fala com o pessoal, com a tua equipe ali? Você que chegou e apresentou, você que chegou e mostrou, permitiu a utilidade deles? Olha, na Camaleon nós temos aí uma pluralidade de pensamento, assim como todas as agências. Então, é aberto para que a gente busque tecnologias. E se o nosso profissional não trazer essa resposta para nós, também é ruim. Então, veio surgindo, né? Nasceu o chat, depois veio as inteligências de amplificação de imagem, criação de imagem, mas chegamos a um ponto de limitar o uso da IA, porque tá ficando tudo muito artificial. Essa artificialidade é um problema. Então, claro, ele agiliza um processo, mas nem sempre ele é coerente com o momento que o nosso cliente precisa. Então, não vai substituir uma fotografia muito bem feita, mas ele vai melhorar aquela fotografia. Não vai substituir a estratégia de um redator, mas ele vai melhorar as palavras. Então, é para isso que serve. Então, muitas vezes a gente ficava dias pensando num projeto estratégico, um planejamento. E hoje ele pode rapidamente fornecer para nós aí dados e informações e compilar todas as nossas ideias com muito mais racionalidade. E, claro, a gente tem que investigar, reler, refazer. Não é tão prático como se pensa, né? Então, e vai surgir novas tecnologias de IA. E nós estamos a cada dia aí buscando entender elas para que elas favoreçam também a propaganda, o marketing, os nossos clientes de uma maneira muito mais ágil. Você entrou num tópico bem interessante que eu queria conversar, que as coisas são artificiais, são superficiais. E eu já vejo muitas campanhas assim que, cara, não agrada, contrata influencer e tu vê que é falso, tu vê que em vez de mostrar a qualidade do produto, só tá tentando vender para você a qualquer custo. E isso me incomoda porque é todo dia, maçantemente, você abre o Instagram e a cada 3 stories tem um post assim, tipo, te forçando a comprar aquilo, a usar aquilo, a acessar aquele link. E às vezes, pelo excesso, eu nem perco até a vontade de acessar uma coisa que eu gostaria. E
como é que é esse planejamento para isso, sabe? Tipo, às vezes o menos é mais. O menos é mais. Mas se tá no mercado é porque... Se existe isso é porque vende. Alguém tá comprando. Sim. Né? Talvez a gente nivela o mercado sobre o nosso olhar, o meu entendimento de vida. Então, o que para mim talvez é demais, para alguma segmentação de público é interessante. Né? Tem muita gente ainda que acredita em fake news. Bastante. Muita gente que não tem esse raciocínio lógico de fazer as perguntas, será que isso é verdade? Então, assim, tem muitas empresas que usam desse artifício de massificação. Lembra que eu falei da panfletagem no início, do papel? É a mesma coisa, é a panfletagem digital. A gente é cercado, né? Nós pensamos em comprar uma geladeira, já estou recebendo anúncio de geladeira. E aí já está no meu Instagram, já está no meu TikTok, já está no meu Facebook, já chegou um e-mail para mim com oferta de geladeira. Abri o Google, já tem geladeira. Então, a gente é cercado e levado à compra. Claro. Mas isso não é para todas as empresas. Nós precisamos entender qual é o tamanho da nossa empresa e se o conteúdo que eu estou gerando na minha empresa não está ficando cansativo. Porque uma coisa é a gente falar com o Brasil todo, ou com o estado, ou com mais de 1 milhão de pessoas. Outra realidade é a gente falar com uma cidade de 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. De repente, eu tenho um público bem constituído na minha rede social com 2 mil seguidores. Mas aí eu pego a minha rede social e coloco 50 stories por dia. E a pessoa, né, sem perceber, ela está perdendo a audiência, porque a pessoa cansa de ver. Sim. Vai chegar um momento, ela vai passar para o próximo ou ela vai silenciar aquela página. Isso se não deixar de seguir. Então, menos é mais. Entender os resultados. Né? E, principalmente, prestar atenção no fluxo de caixa. Se realmente está vendendo. Uma campanha que vou citar como exemplo, que eu vi, que foi bem interessante, foi quando trocou o técnico da Seleção Brasileira de Futebol. Ele estava falando assim no microfone, uma mesa e tal, e vários banners assim, de várias empresas. Caixa e não sei o que, confusão. E no microfone tinha o da CIMED. E era o único que aparecia. Porque o resto tava desfocado, tava atrás dele, tava focado nele. E eu achei muito interessante a estratégia da CIMED, assim, tipo... Provavelmente eles devem ter investido um pouco mais pra estar ali. Mas eles estavam na frente. Na frente até do personagem principal. Então, pensou totalmente diferente das outras. As outras ficaram atrás, desfocado. E o profissional de marketing, ele tem que ser valorizado, porque ele que cria esses produtos, né? Ele cria essas ferramentas aí para vender para essas marcas, como CIMED e tudo mais, né? Então, existe um plano de marketing, a marca dele está alocada à frente do microfone, porque hoje é muito mais difícil de fazer propaganda e ser percebido do que 5 anos atrás, ou do que 20 anos atrás, né? Hoje é uma concorrência quase que desleal. Então, é muita informação passando aos nossos olhos por minuto. Nós não conseguimos nem escutar um áudio de 2 minutos. Se passar de 45 segundos, já estou acelerando, porque não tenho tempo e não tenho paciência. Então, imagina você estar consumindo toda a informação e a tua marca tem que aparecer num momento onde você está consumindo uma outra estratégia, uma outra informação. Então, esse merchan, esse marketing direcionado na frente do microfone, atrás... é extremamente importante. As marcas têm que fazer collabs com outras marcas para que elas possam vender e agregar mais ao consumidor. Qualidades do produto. Como que você consegue vender um produto ruim? Você não consegue. Não consegue. Você não vende produto ruim por muito tempo. Você pode vender ele de um lote. Mas quando ele começa, ainda mais hoje, que você testou o produto, você vai para a rede social. Então, ele pode ficar no mercado um tempo, mas o ciclo dele de mercado é muito curto. Se ele não se adaptar, ele vai ter que trocar de marca, de rótulo, de embalagem, né? O produto tem que ter qualidade. Eu citei essa pergunta porque a gente vê muitas empresas que nem Coca-Cola e Pepsi. Eu raramente vejo a diferença das duas no sabor, alguma coisa assim. Mas tem pessoas que vê... Nossa, é um abismo de diferença. E a gente vê por que a Coca vende tanto. Será que é o marketing que eles fizeram mais certo? Será que é a qualidade do produto? Uma boa pergunta. Eu percebo diferença de sabor. Gosto dos 2 produtos, né? Mas aí a gente tem vários fatores, né, de comunicação, vários níveis de marketing, né? Desde o marketing sensorial, o marketing de guerrilha, o marketing mais apelativo de varejo, o posicionamento lá dentro do supermercado, né? É um produto curva A.
Então, isso vai muito também das negociações comerciais. Alguns mercados não têm uma ponta de venda tão atrativa da Pepsi, mas a Coca tem muito. Então, são também os acordos, além da propaganda que a gente vê na rede social ou na TV, tem toda essa estratégia comercial por trás. E eu falo isso com propriedade porque tem muitos produtos que a gente está vendo aí na gôndola do supermercado que a gente nunca viu na TV. E vende muito. Porque o marketing também está inserido lá dentro do comercial, quando o produto é pensado, né? Então, aí vai surgindo as campanhas a nível publicitário, né? Mas o empresário, o dono da indústria, quem desenvolve o produto, ele tem que ter um olhar de mercado, de estratégia de venda. Essa estratégia de venda tem que vir acompanhada com uma boa campanha, se necessário, porque tem produtos que não precisam de campanhas publicitárias, não tem nem volume financeiro para fazer isso. Mas, muitas vezes, bem posicionado na gôndola de um supermercado ou de uma farmácia, ele vai vender muito mais do que um produto de referência. Não, vocês mencionaram a Coca-Cola. Coca-Cola, a primeira coisa que vem na cabeça, assim, é você almoçando com a família e a Coca no meio. Eles trouxeram essa estratégia, né? Aquele tipo, sabor assim, de criança, né? Tipo, reunião familiar, Coca-Cola no meio. E outra empresa também que eu acho que faz uma estratégia brilhante de marketing é a Red Bull, né? A Red Bull, você abre o Instagram dela, você não vê a lata do Red Bull. Você só vê avião voando, gente... Paraquedas. gente descendo de... Vende emoção, gelo. né? Ele vende emoção. a energia, a emoção. A experiência de consumo que Ser você radical. se torna produzindo. A propaganda foi muito mais divertida há alguns anos atrás. Era possível você inventar outros temas, se consolidava muito mais as marcas. Por exemplo, a margarina, a família capa de margarina, né? Aquela família feliz, aquele consumo de margarina. Então, criou vários rótulos, né? A Coca-Cola no centro da mesa, né? O Red Bull. Então, a gente tinha vontade de ter aquele produto para a gente se sentir igual com as pessoas da TV. Do anúncio. Hoje, a gente não consegue chegar naquele nível, né? A não ser com muito investimento. Até tem vários comerciais, assim, que a gente for pensar na infância, assim, são marcantes, né? Muitos. Da Bombril, até o da TechPix. Dolly Era um Guaraná. produto ruim, mas que vendia. A câmera mais vendida do Brasil. Dolly Guaraná. Dolly, também. Seu amigo do Dolinho. E Isso aí não sai da cabeça até hoje. falando em ideias, teve alguma ideia que você teve, assim, genial? Essa ideia vai mudar o patamar. E falou, pô, e não deu certo. Sempre tem. Eu não consigo lembrar uma ideia, porque foram várias, né? O nosso universo não é criativo todo dia, todo minuto, né? A criatividade, ela surge quando você tem conhecimento e causa para que você construa uma ideia e sim, a criatividade vai acontecendo. Muitas vezes, a gente pensa uma campanha super elaborada, mas que não funciona com uma campanha que foi mais rápida, porque teve uma sacada, né? Ou talvez aquela grande ideia genial que tinha tudo para virar, morreu e perdeu para a campanha que tem muito mais estratégia de venda. É o dia a dia da agência, é assim, né? Porque nós, da Camaleão, hoje produzimos mais de 1.000 materiais por mês. É muito material. Campanhas, cards, redes sociais, vídeos, revistas, informativos, feira, evento. É muito volume de material para você pensar, tem que ter um time forte para isso, sozinho a gente não consegue fazer, mas principalmente uma equipe focada no administrativo, no entender o que o cliente deseja e seja cirúrgico na entrega, né, para que não tenha uma refação muito grande. Hoje nosso índice de refação é 4% de todo o material que a gente produz, é muito pouco. Então, como que a gente chega nesse nível de 4% de refação? Ouvindo verdadeiramente o cliente, entendendo o que ele deseja e se fazendo parte da empresa dele. Às vezes perdeu um pouquinho a mais, perder entre aspas, né? De tempo na conversa do que depois ficar refazendo o material, né? E tu falou de criatividade, como é que se lida, como é que se ajuda a tua equipe em dias que, cara, nem todo mundo é produtivo assim todo dia, principalmente na parte criativa. Como que você trabalha isso com a sua equipe? Olha, posso ser um pouco até crítico nessa parte, mas uma cobrança bem dada muitas vezes abre a criatividade.
Claro que não é assim no dia a dia. Todo mundo tem seus problemas, mas no momento empresarial eu entendo que está lá para produzir, criar e desenvolver. Naquele dia eu não vou ser tão criativo num material, ou não vou desenvolver a melhor campanha, mas então eu vou fazer uma outra campanha, um outro material, algo mais básico, né? Isso a gente vai conversar, vai ter o retorno. Nosso processo, ele vem para a direção de arte muda, retorna, tem as conversas, tem o feedback, né? Mas não é aquele feedback pesado. O nosso profissional, ele tem que entender de fato o que o mercado está dizendo. Não adianta a gente impor na cabeça dele, brigar, xingar, ou uma cobrança vazia. Ela tem que ser uma cobrança direcionada. Você também é diretor de eventos da CPB. O que é o ACPB para quem está te assistindo? A CPB é a Associação Empresarial de Pato Branco. Ela é uma entidade com 65 anos de trajetória. Ela tem quase a mesma idade que Pato Branco. Ajudou a construir muitas coisas que nós já usamos aqui, né? Como unidades bancárias, foram constituídas dentro da CPB ou vieram através da CPB. A CPB é presente hoje porque ela representa o empresário, o empreendedor. Ela é a voz ativa do empreendedor. Então, a nossa diretoria trabalha, assim, para que as dores do empresário sejam vistas e a gente vá atrás dos direitos dele. E atende muitos públicos, né? Tanto o NEG, né? Que é o empresário jovem, e o Núcleo da Mulher também. Exato. A CPB, ela tem diversos núcleos dentro da sua entidade, né? Então, aqui em Pato Branco é a CPB, em Dois Vizinhas é a CDV. E nós temos entidades em todo o Brasil, né? Nós temos a CACESPAR, que também é a regional que comanda as entidades associativistas. E dentro da associação empresarial, nós temos o núcleo, que é o núcleo jovem, que faz parte da CPB, o núcleo da mulher, que faz parte da CPB, e o meu papel de diretor de eventos e feiras é conduzir que esse papel de feiras aconteça para que a gente consiga mostrar as potencialidades de Pato Branco, né? Mesma coisa os eventos. A gente precisa estar mostrando aí para a sociedade que a entidade é ativa. A gente consegue trazer uma boa palestra ou realizar uma grande feira, como foi a Feira Casa e Construção. Agora a gente está trabalhando na Expo Pato. Então, é representatividade, é associativismo, é a união de classes. Falando em feiras, nas feiras nem sempre, na minha visão pelo menos, nem sempre o empresário ele precisa necessariamente só vender, sabe? Eu acredito que você se posicionar e mostrar a tua marca, e agregar valor à tua marca, às vezes é tão importante qual. Tô falando uma abobrinha ou tem algum sentido? Faz sentido. Faz sentido total, né? Vamos pensar, né, por feiras, né? Uma feira setorial de uma cidade, por exemplo, feira de casa e construção, que a gente está falando de tecnologias e lançamentos imobiliários, indústria moveleira, decorativa, grandes projetos. Então, ali é uma feira de venda, uma feira de comercialização direta. Mas, claro, eu tenho que mostrar a minha marca. A gente só vende um produto de alto valor quando a gente mostra credibilidade, quando a gente está presente ali. Então, para construir um stand, para estar presente nessa feira, tem que ter essa concepção social, de mostrar onde que a minha marca está inserida, o que ela está levando para a comunidade, o que ela está construindo e por trás de tudo que ela está vendendo, quais são os valores. Aí sim vou gerar conexão com o meu cliente. Então, uma feira serve para isso. Mas muitas vezes, as feiras como o Expo Pato é uma feira mais ampla. Então, eu estou lá para mostrar a minha marca. Eu estou vendendo a minha marca. Estou vendendo todo dia, né? Para depois retornar o investimento em lucro, em venda, né? Mas em posicionamento. As marcas precisam estar conversando com a comunidade. É obrigação da empresa conversar e falar assim, olha, eu tô aqui, eu faço isso, eu entrego isso, os meus valores são esses e eu quero te entregar um produto desta categoria. Então, escondido, a empresa não vai conseguir fazer isso. Ela pode ter o melhor produto, ela pode ter o melhor serviço, a melhor gestão, mas se ela não estiver visível aos olhos do cliente, ela não vai vender. Não vai. Tem uma frase que fala que o gênio que ninguém conhece não é gênio, né? Só mais um cara. Só mais um cara. E eu pergunto isso porque você mencionou a Expo Pato. A Expo Pato é uma feira muito antiga e na minha infância
Eu visitava com meus pais lá os estandes. Obviamente eu não era o público-alvo, nem dinheiro tinha. Não mudou muita coisa, mas... Com certeza você era o público-alvo, sim. Mas, por exemplo, em setores de mobília, por exemplo, eu era criança. Mas assim, eu já conhecia a marca, já fica na cabeça. Que nem tu falou, a empresa tem lá um posicionamento de marca. Com o passar do tempo, agora talvez eu morando num apartamento, comprei a minha própria casa, agora talvez eu já seja o público-alvo. Qual empresa que eu vou lembrar? Aquela que eu vou ter uma memória afetiva, ou que eu vou saber, entre essa e essa, essa aí eu conheço faz tempo, essa tem qualidade, essa eu reconheço o valor. E como é gostoso, né? A gente ter uma memória afetiva de marcas, de propaganda, de feiras como a Expopato, né? Eu me recordo quando eu tinha pouco mais de 5 anos da Expopato acontecendo em Pato Branco. Uhum. E quando eu comecei a minha carreira profissional, eu queria estar trabalhando para a Expopato também. Era o sonho de qualquer agência fazer a marca Expopato. Esse ano 2025, a Camaleão está fazendo toda a comunicação da Expopato, criando toda a identidade, está presente. Além de membro da CCO, como a CPB, eu estou como agência para entregar o conteúdo da Expopato e fazendo essa parte estratégica. Porque nós precisamos prestar atenção nessas gerações que estão chegando. Os meus filhos, os filhos de quem estão lá. A feira é feita para todos. Então, a gente tem que construir uma baita feira, uma identidade legal, para quando aquela criança que hoje vai visitar a Expopato, daqui 20 anos, lembre conforme você lembrou e conforme eu lembrei, com afetividade. Não sei se tá permitido liberar spoiler aí da Expopato. Vem coisa grande por aí? Vem coisa grande, Expopato vai trazer aí bons nomes. Mas a gente não pode revelar ainda. Ainda não? Mas vai ser uma feira que realmente vai impressionar. Afinal, desde 2018, a gente não faz uma feira de tamanha relevância em Pato Branco. Mas com certeza ela vai vir aí para quebrar paradigmas. Que legal, cara. Bom saber disso. E já tá tudo encaminhado? Ainda tem espaço para empresas que têm interesse em participar? A gente só vai saber se está tudo encaminhado quando a feira começar, né? Porque é um corre grande, né? É bastante trabalho, são diversos profissionais, são autoridades que estão trabalhando, prefeitura, os diretores das entidades, Sindicomércio, a CPB, nós temos a sociedade rural trabalhando em prol para trazer bons atrativos. A gente começou a vender essa semana os estantes, né? E são diversos. Então, tem bastante espaço, sim. O empresário ele tem que acreditar nessas feiras, até porque motivar o município a trazer mais feiras desse padrão. Né? Muitas vezes o empresário reclama que nunca tem atividade, que nunca tem evento, mas quando tem, ele não participa, ele não engaja. Então, acho que é importante a mobilização também do empresário. Se fizer sentido para a marca dele, está lá esse ponto. Uhum. Era bem nesse tópico que eu queria chegar, que é justamente isso. Foi ano passado que teve evento, né? Aqui foi ano passado. Ano passado, então, eu escutei algumas conversas de alguns empresários falando sobre não vale a pena vir para evento, porque é muito caro e não vende nada. Não, peraí, às vezes é só vender te interessa, sabe? Tipo, não tem... Ele deixou de vender, né? Ele deixou de vender a marca dele, ele deixou de vender a ideologia dele, os valores, a missão dele. Ele deixou de acreditar numa feira tão bacana como foi um evento, né? Mas acontece, muitas vezes a feira não está no orçamento da empresa. Muitas vezes também não faz sentido aquela empresa estar lá expondo, mas ela pode estar apoiando, pode estar incentivando de outras maneiras. Uhum. E se você puder dar um conselho para algum jovem aí que está querendo abrir uma agência, qual seria ou quais seriam? O principal conselho desse jovem é que primeiro vá trabalhar em outras empresas. Vai buscar conhecimento prático. Né? Não olhe só o teórico, não olhe só os gurus da internet com receitas rápidas. Né? Busque entendimento, busque conhecer quem são as pessoas ao seu redor. Muitas vezes o seu pai é o consumidor de um cliente que você vai atender. Você tem que conhecer os hábitos e o gosto dele. Então, a melhor forma para quem vai empreender hoje na área de comunicação, de marketing, é ter um entendimento amplo da sociedade onde está inserida, né? Para que ela possa transformar toda aquela criatividade que ela tem em materiais que façam sentido para quem vai consumir. E até complementando a pergunta, referências para isso.
Porque é um conteúdo que está sempre se renovando. Você não adianta você ler talvez algum escritor dos anos 90. Talvez sim, talvez não. Mas que tipo de referência, como você pode medir o conteúdo exato, assim, mais... Como eu posso explicar? Que seja correto, que não seja o guru da internet. O cara que só inventa coisa, o achismo. Como é que eu diferencio isso? As teorias de administração, de marketing, são antigas, né? Tem modernidade já tem novos autores trazendo tendências, mas as mais fundamentadas são de Kotler, né? Já está aí com muito tempo no mercado, e tem os 4 P's do marketing, que também é super usado. Muita gente fala, tem 5, tem 8, tem 10 P. Não importa quantos P's tenham, né? Mas o profissional tem que buscar essa racionalidade, esse entendimento, que muitas vezes só vem com a prática. Quando você começa a transformar toda aquela teoria em prática e saber conduzir aquele conhecimento em algo que realmente faça sentido para que a sua agência, para a sua empresa e os seus clientes também cresçam e se posicionam. Alguma novidade que está por vir aí na Camaleon? Tem algo grandioso? Você já pensou, sendo mais direto, já pensou em expandir a Camaleon? Olha, a gente pensa todo dia em expandir a Camaleon, sabe? A gente pensa a todo momento. Hoje, você trabalhar com essa ferramenta que não é tão escalável, né? Eu não gosto de tratar a empresa como negócio, né? Muita gente fala assim, eu já atendi 300, 500 negócios, eu já fiz 1000 marcas, já fiz 1000 isso. E eu me pergunto, mas o teu cliente está contigo ainda? Né? Para mim, a maior novidade da Camaleon é que os meus clientes de 14 anos atrás ainda estão comigo. Confiam no seu serviço. É a confiança, é a credibilidade. A maior novidade para mim é poder todo dia treinar a minha equipe, olhar para o mercado, olhar para os meus clientes, olhar para o que eles estão entregando também para os seus clientes e perceber que é um material de qualidade, que é algo que faz sentido para eles, que ajudam eles a venderem. E quando também não está mais ajudando, a gente consegue reverter esse cenário, buscar um novo caminho, conversar com ele. Então, a grande novidade do mercado é a mesma de sempre, escutar o cliente com atenção e saber conduzir ele para que ele tome boas decisões, né? Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que afeta 99% do pessoal do marketing e de todo mundo que atende cliente. É renovação de valores de clientes antigos. Como que você faz para ter essa renovação de valores? Se é difícil, se é fácil, se é um paradigma que o pessoal aí não consegue quebrar? Precificar o valor do teu serviço, né? Eles querem justificar o preço de 10 anos atrás e acham que vai ser assim para sempre. De fato, o mercado evolui e você tem que precificar de acordo com o mercado. Se existe inflação, você tem que fazer a correção do seu trabalho. Você tem que medir a qualidade do seu trabalho, né? Então, numa agência de propaganda, quando a gente vai falar em preço, está muito mais vinculado à quantidade de horas que você está produzindo para aquele cliente, né? E também com a qualidade da entrega, com os impostos que você paga, né? A gente tem que entender que uma agência, ela tem compromissos assim como qualquer outra empresa. Ela tem que pagar vale alimentação, ela tem que pagar salário, ela tem que pagar os impostos em dia, ela está, muitas vezes, num regime tributário um pouco inferior, que é o Simples, que é o melhor que tem, né? Mas muitas já estão aí no lucro real. Então, a gente tem que pensar de forma administrativa. Tem que ser racional na cobrança. Cobrar barato para um serviço ruim. Cobrar o preço justo é o ideal. É essa troca. Muitas vezes o mercado não está pronto para um preço elevado. Mas eu sempre digo, tem clientes para todos os tamanhos de agência, né? Mas se você quer se posicionar por preço, talvez o teu negócio não tenha uma sobrevida. E como que é lidar com a concorrência? Já falando de preço, como é que lida com a concorrência? O concorrente vem e joga um preço lá embaixo que você nem entende como que ele vai fazer aquilo com aquele valor. Não vai conseguir atender? Olha, eu já sofri mais com isso, sabe? Eu já sofri mais com concorrência. Mas talvez eu acho que eu não tinha a maturidade que o mercado precisava, né? Era mais jovem. E olhando hoje para trás, vejo que o mercado cresceu muito e evoluiu bastante com relação a isso, principalmente depois da pandemia. A gente percebeu que o mercado de marketing evoluiu. O concorrente é muito bom para o nosso negócio. Ele nos mostra onde a gente está errando. E se a gente não prestar atenção no nosso concorrente,
Não para diminuir o tamanho da empresa dele ou para falar mal da empresa dele. Não, mas para aprender com ele, né? Talvez ele esteja melhor que você tem que melhorar para você estar no mercado. Então, o concorrente que é bom para nós é aquele que nos ajuda a crescer. O concorrente que é ruim, aquele concorrente que muitas vezes quer visitar a tua empresa que você já atende, que quer falar mal do seu serviço, que quer fazer essa estratégia, essa empresa, ela não fica no mercado. Porque o mercado hoje estão buscando empresários com seriedade, empresários que tenham valor, empresário que respeite, né, que tenha ética. Então, o mercado de agência já foi ruim no passado, mas hoje a maturidade aqui, pelo menos na nossa região, está crescendo muito. A gente se respeita com muito mais que legal. Seriedade. Não, e não dá para só levar as coisas por preço, né? Uma coisa que uma vez que um amigo meu me ensinou, me deu um toque, né? Falou, cara, o que você está fazendo eu acho errado. Era o seguinte, eu vi os concorrentes cobrando valor X, opa, eu vou cobrar mais barato, porque daí eu vou fechar mais negócio, porque eu tô mais barato, os caras vão se interessar, eles querem preço. Prostituição de mercado. Prostituição de mercado. Aí, às vezes, o meu amigo falou, cara, às vezes o cliente vai preferir pegar o mais caro, porque ele vai pensar, cara, teu serviço é mais barato, mas às vezes é porque você é pior que o outro. Tipo, nem sempre você cobrar mais barato, você vai ganhar. E isso é o que tá acontecendo muito em todos os ramos. Marketing, Todas advogado, as áreas, todas né? as áreas. A gente tem que saber, primeira coisa, antes de você ser um publicitário, você tem que ser um administrador. Antes de você ser médico, tem que ser um administrador. Você tem que gerir ali o seu CNPJ, sua empresa, e toda empresa tem custo. Trocar dinheiro já é difícil. Empatar o lucro já é difícil. Imagina você trabalhando prejuízo. No mercado publicitário, você assumir diversas empresas com um valor muito baixo e você não conseguir entregar com qualidade. Porque para você fazer um material publicitário hoje, você tem que ter uma equipe que faça o atendimento, que faça a redação, que faça a correção ortográfica, né, que faça a postagem, que faça o tráfego pago, que faça o vídeo. Então, são diversos profissionais e tudo isso custa. Mas, sim, existe aquele mercado, aquela empresa que pode pagar aquele valor. Então, ela vai baixar também o seu nível de qualidade para aquela empresa que ela vai pagar menos. Mas eu sempre digo, tem mercado para todo mundo. É importante essa oscilação de preço, porque a qualidade percebida, muitas vezes, não é em cima do preço, é em cima da entrega. Tem muita agência boa entregando muito e cobrando pouco. Mas também tem muita agência careira entregando pouco. Você não acha, talvez, ruim essa parte de querer entregar pouco só para pegar o cliente? É péssimo. É péssimo. Acho que é enganar o cliente. O cliente hoje, ele precisa ser respaldado, né? Ele está acreditando no trabalho. Não só como agência de marketing, mas como qualquer outra área de profissionais. Um contador, um advogado, um outro tipo de linha de frente de serviço, né? Todos os profissionais aí têm que realmente respaldar o valor que está recebendo. Claro, não é ser escravo, não é entregando demais, mas se comprometeu a entregar o material, entregue. E falando de entrega, o que é a parte mais divertida assim, do teu trabalho que você acha? O que você mais se diverte fazendo, mais gosta de fazer, por exemplo? Eu gosto, tá cheio de coisa para fazer, sabe? A minha rotina, ela tem que ser intensa. Eu gosto de estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, claro, administrando a equipe. Hoje eu tenho uma equipe que ela já é autossuficiente. Se eu não ficar na empresa, ela vai trabalhar, vai conduzir. A gente chegou nesse patamar aí de seriedade. Mas eu gosto, sim, de estar na linha de frente, na organização do evento. Se for necessário puxar o cabo, eu vou estar lá. Se for necessário fazer o vídeo, eu vou fazer o vídeo. Se for necessário subir no palco, eu vou subir no palco. Se for necessário voltar atrás do computador e fazer a arte, eu vou fazer isso. Eu acho que o mais legal de você trabalhar com marketing é resolver o problema. E quando a gente resolve o problema e a gente olha o brilho do cliente falando assim, olha que bacana, gostei, obrigado, vou te indicar. Esse é o melhor preço. Esse é o melhor resultado que tu tem que ter. Então, para mim, eu trabalho para isso. Trabalho para satisfazer o meu ego como profissional, mas, assim, através do resultado que eu entrego. E o que foi a maior virada de chave da tua carreira? O momento que você deixou de ser menino e virou homem profissionalmente?
Olha, tive algumas viradas de chave, mas eu posso falar da mais recente. A mais recente virada de chave, a gente não pode ter só uma na vida, né? Mas a gente perceber que você não pode estar servindo apenas aos seus funcionários, né? Você não pode acreditar que aquele teu time é insubstituível. Quando a gente pode renovar o time, isso é extremamente importante. Não é essa situação de você estar tendo turnover dentro da empresa. Mas muitas vezes você fica condicionado a uma cultura empresarial que você, como empresário, não consegue sair. Porque você tem medo de perder qualidade, você tem medo de não conseguir entregar. Então, você fica preso de uma renoma. A partir do momento que você renuncia a isso, que você percebe, eu cheguei até aqui sem eles, ou se eles quiserem sair, trocar de emprego por pouco valor, que troquem, né? A gente tem que ter essa resiliência. Então, para mim, a principal virada de chave que aconteceu é olhar de novo para a minha trajetória e dizer assim, eu cheguei aqui assim e daqui eu vou para frente. Então, essa virada de chave aconteceu e, com certeza, hoje a gente está no melhor momento. Como eu falei, né? Nossa equipe ela já consegue atender sozinho sem eu estar lá. Que é isso, então? Mais uma coisa, Matheus? Podemos ir para a dinâmica? As perguntas já saciaram. É muita pergunta, né? Bastante muita questionamento. Eu fico um pouco com medo, um pouco receoso de ficar perguntando, mas a gente quer saber, tu fica curioso? Não, estamos aqui para responder. Uma entrevista, né? Mas é um assunto bacana, porque a gente também trabalha nessa área. A gente tá inserindo um pouco na área, então... Não tanto diretamente como agência, como vocês, é mais na parte de captação de imagem. Mas, querendo ou não, termina com o mesmo... E o bacana da agência de propaganda ela não é só propaganda, ela é administração, né? Ela tem muitas coisas dentro de uma empresa. Muitas vezes o cliente fala assim, eu preciso dessa arte agora. Não, ela é rápida de fazer. Realmente, 5 minutos você resolve. Mas eu tenho que seguir um processo. Eu tenho que lançar no sistema, eu tenho que passar a etapa. Então, quando você garante essa entrega, você respeita todo o teu processo produtivo. Então, aí aquela questão do full time não funciona tão rápido mais. Inclusive na área de produção audiovisual é muito disso, sabe? Tem muito material que é simples de produzir. É fácil de captar, é fácil de editar. O problema é o seguinte, nós não temos um cliente, nós temos vários clientes. Você tem que saber administrar o tempo para cada um. Então, tipo assim, às vezes você deixar muito solto um cliente e ele ficar te cobrando o tempo inteiro, falando, calma, é o seguinte, é rápido para produzir isso que tu quer, mas eu tenho outras demandas a atender agora. Se eu te prometi entregar tal dia, eu vou te entregar tal dia. Eu não posso ficar passando você por cima toda hora. De vez em quando, claro, né? Acho que a gente tem contas a pagar, né? E o cliente, ele que nos ajuda a pagar essas contas. Eu sempre penso assim. E eu sempre falo isso para minha equipe de atendimento. A gente sim tem diversos clientes, né? Não atendemos só uma empresa, mas a gente tem que ter, na Camaleão, a gente tem a questão de fazer com que o nosso cliente se sinta único, que nós estamos lá por ele. Então, se for necessário, se a gente conseguir, a gente vai fazer a entrega. Claro, sempre é baseado numa boa conversa e uma boa negociação. Olha, vamos fazer então um planejamento, mas as empresas precisam tratar seus clientes como se sejam únicos. Aí faz sentido, aí ele volta e aí ele fideliza. Show, cara. Olha que diferença de opinião, né? Não, faz total sentido, claro. Então, vamos pro isso ou aquilo. Uma dinâmica aí legal que a gente traz aí. Rápido e direto. Que é o isso ou aquilo. É o seguinte. Entendi. São perguntas, é isso ou aquilo, respostas rápidas. Tem perguntas que vai ficar em cima do muro, mas... Vamos lá. Essa é a ideia. É diversão. Criatividade e planejamento. Planejamento. Instagram ou TikTok? Instagram. Campanha ousada ou segura? Campanha segura. Cliente pequeno com liberdade ou grande com regra? Grande com regra. Reunião online ou presencial? Presencial. Presencial, isso aqui. Não, e já nesse papo de presencial, não. Home office ou trabalho presencial? Presencial. Presencial. Olho no olho. Isso aí. Design ou copy? Os dois. Aí. Mas tivesse que escolher um dos dois, não tem? Vai pro copy. Copy. Pago ou orgânico? Pago. Trabalhar em silêncio ou com uma música tocando? Eu prefiro trabalhar em silêncio. É isso. Segunda ou sexta? Segunda. Segunda-feira? Segunda é o dia mais produtivo. Tem dois lados, né?
do humor da pessoa também, né? Sim, às sim. vezes você tá só pela sexta, mas às vezes que tá domingo, cara, segunda-feira é o Você dia. já tá arrastado, você já cansou. Já foi. Alinhar a expectativa ou surpreender? Alinhar a expectativa. Memes ou institucional? Institucional. Feedback sincero ou elogio vazio? Feedback sincero sempre. Também concordo com isso, cara. Lidar com clientes ou com a sua própria equipe? Com o cliente. Que massa. Voltando um pouco a ser feedback sincero, já passamos muito por essa situação e realmente a pessoa te falar realmente, às vezes é melhor você aguentar, engolir seco do que Você evolui, né? do que ficar tipo, cara, será que ficou legal mesmo? Será que ele gostou mesmo? Às vezes o feedback, cara, não gostei, faz de novo. É melhor. Não, é a melhor coisa. Eu, primeira vez que fui fazer foto na vida, recebi um feedback assim, ó, que me deixou triste, sabe? Falei, nossa, eu sou tão ruim assim. Mas aquilo lá foi uma motivação pra mim. Eu acredito que a gente tem que aprender a lidar com o feedback ruim também. Eu já escutei muito palavrão com feedback também. Isso não é legal, né? Então, esse feedback mais grosseiro, a gente também não pode aceitar. Né? A gente tem que também conduzir aí o nosso cliente a que ele nos realmente diga o que ele não gostou, né? Deixa passar a emoção, vamos racionalizar o momento, vamos entender que talvez é uma mudança pequena, mas é importante que ele fala o sim ou não, ou gostei ou não gostei. E aí pra gente saber o que ele quer. Por isso que eu disse, alinhar a expectativa sempre, porque surpreender é legal, mas nem sempre você consegue surpreender. Então é isso aí, Josi. Pode deixar seu recado aí pro pessoal que tá assistindo, seu contato, seu arroba, pra quem quiser te seguir, Legal. aprender mais contigo. Meu arroba é Josiandro Almeida no Instagram, bem fácil, esse nome aí é praticamente único em Pato Branco, tem poucos, né? Agradeço minha mãe pela escolha desse nome tão fácil. O nosso arroba da Camaleão é @camaleãomkt, segue nós também. Casa de Ferreiro Espeto e Pau, né? Eu sempre falo, nosso Instagram não tá sempre movimentado, porque a gente alimenta diversos, então eu prefiro deixar de atender a nossa necessidade para atender a necessidade do cliente. A mensagem final é agradecer vocês, dizer que vocês estão de parabéns. A gente precisa ter espaços esse para a gente trocar ideia, conhecimento, essa pluralidade. E quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo, busque sim sempre o entendimento profissional, né? Busque entender os porquês que muitas vezes você não consegue ter uma agência boa ao seu lado, ou por que você escolheu errado, ou porque a agência que você trabalha está nesse patamar que ela está, seja pequeno, seja grande, seja leve, né? Então, a gente sempre precisa ter essa empatia e, principalmente, resiliência profissional para a gente superar aí as adversidades de ser empresário nesse Brasil que a gente vive. Show. E olhando para essa câmera, eu digo, pessoal, esse episódio vai estar na íntegra no YouTube. Nosso YouTube é o @semconexão. Também nas nossas redes sociais. No Instagram é @semconexão, o numeral 100, conexão, com 2 Os no final. Agradecer a It's Media, agradecer ao Jader, que ficou com nós aqui à noite, produzindo material. Segue também o meu Instagram, @Alisson, H-Reis, Alisson com Y. Matheus, qual que é o teu arroba? Continuando o papo da It's Media, It's Media Também, Comunicação, importantíssimo. sem acentos nenhum. Acompanhe nosso trabalho lá também. E o meu é Matheus Fantinel, Matheus com TH, .Fantinel. Agora, depois de um longo período, a gente vai voltar a produzir mais conteúdo agora, com mais convidados, tentar fazer algo, talvez quinzenal, semanal, vamos ver o que vai ser pra frente. Então, obrigado quem assistiu. Agora, olhando pra essa câmera aqui no meio. Beleza, pessoal? Até a próxima. Até mais. Até a próxima, até mais.